Se você segue este canal, quer se manter jovem, forte e lúcido por muitas décadas mais. A intervenção número 1, a que mais traz retorno pelo tempo investido para conseguir isso, qual é? O treino de força. Você já sabe. Ainda assim, sigo ouvindo a mesma reclamação. Borja, não avanço no treino de força. Meu corpo não muda, não gosto, me obrigo a fazer isso, mas sinto que estou perdendo tempo. O que eu faço? Há algo que possa ajudar? Sim, existem os chamados multiplicadores do exercício de força. É justamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre os supostos não respondedores ao exercício de força, e especialmente sobre essas 5 intervenções totalmente acessíveis, comprovadas pela ciência, que vão potencializar os resultados obtidos com esse treino de força. Se você as incluir diariamente, as chances de que essa medicina mecânica seja eficaz para você se multiplicam, então vamos conhecê-las. Primeiro, o ômega 3, o EPA e o DHA. Um tipo de ácido graxo pode melhorar a resposta do músculo a uma sequência, como agachamento? Sim, e os mecanismos disso são fascinantes. Com a idade e a inatividade, surge um fenômeno no músculo chamado resistência anabólica. O tecido contrátil deixa de responder ao estímulo dos aminoácidos e aos estímulos mecânicos com a mesma intensidade de quando você era jovem. É como a resistência à insulina ou algo parecido, onde a célula deixa de responder a um estímulo bioquímico nutricional, como por exemplo a glicose. Por isso eu digo que a carga mecânica é um nutriente para o miócito, assim como a glicose é para a maioria das células. Os nutrientes não entram só pela boca. Deu para entender? Bom, os ômega 3 EPA e DHA são ácidos graxos que encontramos principalmente em peixes gordurosos e eles ressensibilizam essa maquinaria. Eles fazem com que a mesma dose de leucina e a mesma intensidade, levantando pesos, gerem uma resposta de síntese proteica mais elevada e sustentada ao longo do tempo. E você vai dizer, Borja, como eles fazem isso? Olha, muito interessante. Os ômega 3 estão presentes onde? Nas membranas celulares do miócito e de outras células, certo? Quanto mais ômega 3, mais fluidez da membrana. E quanto mais fluidez da membrana, mais sinalização do receptor de insulina e dos aminoácidos para o interior da célula. Segundo ponto, amplificam o sinal do mTOR complexo 1, essa quinase mestre que inicia o modo anabólico e que você já conhece. Terceiro, reduz a ativação crônica do chamado sistema ubiquitina-proteasoma. O que isso fazia? Pois é o sistema responsável por degradar a proteína muscular, então temos mais construção e menos demolição ao mesmo tempo, ou seja, facilitam o anabolismo muscular. Isso só é possível com pelo menos 2 gramas diárias de EPA e DHA juntos, algo difícil de obter só pela dieta, a menos que consuma sardinha no café da manhã diariamente, o que não é comum. Há um estudo que considero interessante, embora envolva um coquetel multi-ingrediente, não só ômega 3. Nilson e colaboradores publicaram em 2020, há 6 anos, na revista Nutrients, um ensaio clínico duplo cego com homens acima de 70 anos. Eles fizeram um treinamento de força em casa com faixa elástica, nada extremo, e combinaram, ou não, um suplemento multi-ingrediente que incluía ômega 3 vitamina D, proteína do soro do leite, caseína e creatina. Os resultados: aumentaram a massa magra em 3%, melhoraram a força no leg press em 17%, e o mais significativo é que aumentaram as fibras musculares do tipo 2A e tipo 2X, as fibras musculares rápidas. Lembre-se, as fibras tipo 2 são as que mais perdemos e se atrofiam primeiro com a idade, mesmo sendo as que hipertrofiam em resposta ao exercício de força. Esse coquetel de suplementos é o que mais gera sinergia com o treino de força. Anote aí, acho que de todos os ingredientes só não falamos da caseína, então se você quiser um vídeo só sobre a caseína, deixe nos comentários. Bem, esse coquetel nos dá uma pista da próxima intervenção, que é a vitamina D3. A vitamina D é um excelente regulador epigenético que atua silenciosamente. Chamamos de nutriente limiar porque faz coisas diferentes em diferentes níveis plasmáticos. Por exemplo, para proteger nossos ossos, basta tê-la acima de 20 nmol. Mas, para que tenha impacto no sistema imunológico, precisamos de níveis acima de 40 nmol. O que sabemos claramente é que pessoas com níveis saudáveis de vitamina D sofrem menos infecções, têm ossos mais fortes, melhor humor e até taxas de mortalidade mais baixas por qualquer causa. Correlação ou causalidade? A eterna pergunta. A ciência é clara em uma coisa: níveis baixos de vitamina D estão vinculados, associados a um envelhecimento biológico mais rápido. Mas a pergunta aqui é outra.
qual é a relação da vitamina D especificamente com o músculo esquelético e com o treino de força em particular? O músculo esquelético expressa o receptor de vitamina D, o VDR, e em quantidades funcionalmente significativas. Quando os níveis séricos estão acima de 30, o receptor se ativa e regula a diferenciação das células satélite. O que eram essas células? São as que reparam e aumentam a fibra durante o treino. Com níveis baixos, a fibra muscular reage pior ao estímulo mecânico. Você lembra que as fibras tipo 2 são explosivas. A vitamina D regula a transcrição de genes ligados à sua diferenciação. Então, se você não quer perder potência e equilíbrio, também precisa verificar a vitamina D. Antoniak e Gregg publicaram no BMJ Open em 2017 uma revisão sistemática com meta-análise que analisava isso especificamente, a combinação de treinamento resistido com suplementação de vitamina D comparada apenas ao treinamento em adultos mais velhos. O resultado? Houve uma melhora significativa da força nos membros inferiores, com um tamanho de efeito sólido. Se for suplementar, tome cerca de 2.000 ou 4.000 unidades por dia, junto a uma refeição com gorduras para melhorar a absorção. Inclua vitamina K2 para manter as artérias saudáveis. É uma boa opção. Por isso, um dos meus suplementos básicos é este, o Super Vitamin D3 da Full Gas, que tem D3, K2, zinco e magnésio, tudo em um só. Bem, próximo ponto, próximo multiplicador. Atividade física elevada. Pergunta provocativa, responda para mim. A sua caminhada diária, algo tão banal, pode fazer com que cada sessão de força que você faz seja mais eficaz? Resposta curta, sim, e de forma dramática. E este é o ponto em que quero me deter, porque quase ninguém conecta esses dois aspectos. Muitos de nós seguimos o seguinte padrão. Trabalho remoto, 8, 10 ou 12 horas por dia, uma horinha de treino de força e de volta para o sofá. Não é verdade? Isso acontece comigo às vezes. Eu tento evitar, mas tem dias que são assim. Se você faz isso, percebendo ou não, os resultados do treino de força são muito menores. A baixa atividade física, mesmo quando há treino de força, mesmo quando você é jovem, gera resistência anabólica, dessensibiliza o músculo ao seu principal nutriente, a carga mecânica. Isso é algo que já foi comprovado várias vezes com os chamados estudos de redução de passos. São estudos que são meio sacanas porque basicamente obrigam um grupo da amostra a não se mover. Em 2015, Debris e colaboradores publicaram um experimento na revista Physiological Reports com homens de 70 anos, 14 dias reduzindo seus passos diários para menos de 1.500 por dia. Que desespero, mas é o que muitos fazem sem notar no home office, doentes por uma semana ou viajando. Resultado: uma queda da massa magra e da resposta pós-prandial de síntese proteica muscular. Ou seja, diante de uma refeição que incluísse aminoácidos e carboidratos, o músculo respondia menos. Mas o que acontecia se eles fossem obrigados a fazer treino de força com uma das pernas durante esse período de inatividade? Muito interessante o que os pesquisadores fizeram. A resposta anabólica pós-prandial passava de 0,055 na perna inativa para 0,115 por hora na perna treinada. Ou seja, o treinamento de força literalmente duplicava a sensibilidade anabólica que o sedentarismo havia destruído. Ouça isso de novo. McGlory e colaboradores no Journal of Gerontology em 2018 também fizeram algo interessante. Eles fizeram adultos mais velhos com pré-diabetes ficarem 2 semanas com menos de 1.000 passos diários. Esse é o dado que me fez refletir. 14 dias depois disso, depois de voltarem à sua atividade normal, nem a síntese proteica nem a sensibilidade à insulina tinham se recuperado. 14 dias, 2 semanas depois. Conclusão: faça suas sessões de força tendo como base a atividade leve diária, porque a resposta anabólica de cada sessão depende do estado de sensibilidade do músculo que o NET, a atividade física, mantém. Mantenha seu músculo sensível se movimentando, além de treinar. Para que o estímulo de força germine em um solo fértil, é preciso regar o solo com atividade física diária. Coloque um mínimo de 7 ou 8 mil passos por dia, porque, além disso, se você fizer isso, menos esforço na academia vai te dar mais resultados. Você vai ficar mais sensível a esse estímulo. Tudo bem? O ponto-chave já destaquei antes, mas agora surgem outros muito importantes. A hipertermia controlada, vamos falar da sauna. O estresse térmico pode ajudar seu músculo, mas não o frio, e sim o calor. Seja por meio de sauna tradicional infravermelha ou um banho quente, eu recomendo a primeira se você puder escolher.
O calor ativa as proteínas de choque térmico, especificamente as 70 e as 90. Elas têm funções fascinantes. Elas estabilizam a maquinaria proteica do miócito, reduzem a degradação de proteína em períodos de inatividade e favorecem adaptações. Magorm e colaboradores já observaram isso no Sports Medicine em 2018. O calor aplicado antes e depois da imobilização obrigatória, neste caso de um membro, reduzia a atrofia e acelerava a regeneração. E esses outros pesquisadores demonstraram que 8 semanas de terapia local com calor na coxa aumentavam a força de extensão do joelho e a capilarização muscular. Também a expressão da sintase endotelial do óxido nítrico, enzima que sintetiza o óxido nítrico, vasodilatador que aumenta o fluxo sanguíneo ao músculo. Você lembra, né? Recomendo 2 a 3 sessões semanais de 15 a 20 minutos de sauna a pelo menos 80 graus, preferencialmente à noite, para ajudar no descanso ou após o treino. É uma alavanca muito poderosa para ampliar as adaptações do treino de força, e o aeróbico também, se bem feito. Você já tem o código Empodera 100 na Recovital, caso precise de uma sauna. Por fim, ative a última alavanca: consumir carboidratos líquidos suficientes. Quando há pouca disponibilidade de carboidratos em dietas cetogênicas restritivas por semanas, que não precisam ser low carb, talvez seja simplesmente que você está comendo muito pouco ou calorias de menos, pois quando faz isso acontecem 3 coisas problemáticas em relação ao estímulo de força. Primeiro, a maior oxidação dos BCAAs, essenciais para construir músculo. Segundo, diminui-se a transcrição de fatores reguladores. Reguladores miogênicos são essenciais para a síntese proteica muscular e hipertrofia. Terceiro ponto, reduz o desempenho anaeróbico, ou seja, em alta intensidade, que sustenta as séries mais intensas, responsáveis por mais força e hipertrofia. Você não conseguirá treinar com intensidade se estiver em uma dieta muito baixa em carboidratos, mesmo achando que sim. A ingestão total de carboidratos modula o ambiente catabólico e anabólico. Vou explicar, é simples. Consumindo carboidratos suficientes, ou pelo menos não muito poucos, vamos colocar uma base de 3 gramas por quilo por dia, você cria uma base anabólica que potencializa o efeito do treino de força. Se você não fizer isso, o que está fazendo é somar um fator catabólico que não é fraco e que ainda vai se somar aos que já existem: sono ruim, muito estresse, patologias, etc. Falo especialmente para quem adota a dieta cetogênica visando longevidade. Amigo, ela não é a melhor opção para sua massa muscular. Uma dieta que prejudica a musculatura não é considerada voltada à longevidade. Se você se considera resistente ao treino de força, então se pergunte se o terreno está preparado, se seu músculo é sensível, se você está treinando com intensidade suficiente e se está aproveitando essas 5 alavancas. Se quiser ajuda em consulta médica, nutrição ou treinamento, deixe seus dados aqui. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por se inscrever e pela atenção. Um abraço, vamos continuar nos empoderando.